Olá, bom dia a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham uma boa terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. O mercado de transferências está fechado desde as 0 horas e o Benfica, de facto, confirmou mesmo em cima do momento a contratação do mágico, do mago, do Harry Potter, do fenómeno turco de apenas 25 anos, que tem um nome complicado de dizer, Aktürkoğlu, portanto um jogador que foi contratado e assinou ainda no aeroporto o seu contrato, para depois ser reenviado a documentação para as instituições competentes. Portanto foi em cima do joelho, mas é um craque, eu estou satisfeito com esta contratação. É um extremo que joga pelo lado esquerdo, preferencialmente apesar de ter pé direito, também pode jogar pelo pé direito, também pode jogar pelo lado direito e também pode jogar como segundo avançado. Custou 12 milhões de euros, está confirmado o valor, inicialmente falou-se em 11, afinal são 12. Tem um contrato até 2029 e fica o Galatasaray com 10% de uma futura transferência. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e vai ter um ordenado na casa dos 2 milhões de euros. Portanto, é um valor simpático a nível de salário, dentro dos parâmetros que o Benfica pode pagar, e é um jogador que está avaliado em 15 milhões de euros. Portanto, mesmo assim, o Benfica conseguiu contratar este jogador, que é um craque, abaixo do valor de mercado. O que não deixa de ser aqui um fator curioso. Portanto, não percebi exatamente o porquê do Galatasaray abrir mão deste jogador por um valor ligeiramente abaixo do valor de mercado. É algo que eu terei que pesquisar nos próximos tempos, porque o jogador tem qualidade. Sinceramente não sei, e aquilo que eu poderia dizer seria mera especulação. Não sei mesmo qual o motivo desta dispensa, não é dispensa, desta venda, até porque o jogador o ano passado fez 15 golos, 8 assistências, e este ano já é com 2 golos e 3 assistências. Bicampeão da Liga Turca, portanto um craque do tamanho que vai ser ali um forte rival, no caso para o lado esquerdo, com o Freddy Costas, que neste momento está lesionado, e com o Tiago Gouveia também. E se for pelo lado direito, com o Di Maria. De recordar que esta contratação faz sentido também pela questão das lesões. Frederico Costa lesionado, Tiago Gouveia foi operado ao ombro, o Childrup tem tido algumas lesões ao longo, tem tido algumas lesões, principalmente nesta volta ao Benfica, voltou a lesionar-se, está recuperado, mas o próprio Rolaiser teve uma lesão, mas já está recuperado. Portanto, enfim, temos aqui opções, mas vamos ver o que é que vai dar este jogador. Com certeza que vai ser uma mais-valia, no meu entender. Até porque o próprio Rolaiser tem sido visto mais como um jogador de meio campo e não tanto um extremo. Apesar de ser um extremo também. Mas no caso o Rolaiser até joga mais pelo lado direito. Bom, vamos avançar. Gostaria de saber a vossa opinião sobre esta contratação, se são favoráveis ou não. Eu sou claramente favorável. Eu não tenho medo de dizer, se me enganar, depois terei aqui dizer que me enganei, mas neste momento, posso-vos dizer que concordei plenamente com esta contratação e pelos valores que são valores simpáticos para o jogador que é. Relativamente também aqui ao... Bom, ia falar do quê? Do Meitier também. O Meitier está inscrito no Benfica. O Meitier, para quem não se recorda, é um jogador francês, 30 anos, que tem 1,90 m quase 90, portanto tem um porte físico que parece que será um trinco ideal. Tu olhas para ele, tem mesmo aspecto de trinco, tem mesmo aspecto de médio defensivo, grande robustez física, mas depois, de facto, não conseguiu se ingrar no Benfica. Ele passou pelo Benfica na época 21-22, fez 27 jogos, quase todos a partir do banco de suplentes. Foi um jogador que tinha estado no Milan, antes disso no Torino, e sempre com alguma participação. Uh, o ano em que ele teve mais felicidade foi em 19-20 no Torino, onde fez 40 jogos e grande parte deles como titular. Daí para a frente tem sido inconsistente até que chegou ao PAOK. E o ano passado no PAOK, de facto, fez uma época muito acima daquilo que era expectável, voltou a ser o Meitier do início da carreira e fez uma época extraordinária. Tanto que o PAOK insistiu na contratação deste jogador, mas as coisas não aconteceram também por culpa do Meitier e não tanto do PAOK. Portanto, ele no PAOK fez 42 jogos, numa posição mais defensiva, um golo e uma assistência, mas apesar destes números a nível de golos e assistências serem muito reduzidos, a nível de importância o jogador realmente foi importante. Na Grécia, conquistou uma liga grega, inclusivamente, e portanto é um jogador que tem cartel na Grécia. Neste momento, o mercado
não está fechado em todas as ligas, ainda é possível colocar este jogador. Ele neste momento está no Benfica, está inscrito no Benfica apenas, no meu entender, por uma questão burocrática, por uma questão de bom senso e não propriamente para ser uma opção. Este jogador demonstrou potencial quando estava no Torino, no Benfica não se afirmou. É um jogador que voltou a ter algum destaque no PAOK, mas não me parece, tendo em conta o histórico que ele teve no Benfica, que foi um histórico negativo, que ele agora voltasse a ter uma oportunidade. Não me parece, até porque já tem 30 anos, apesar do Benfica estar um pouco carenciado na posição do meio campo, não me parece que venha a ser, neste momento, um jogador a ser reabilitado. Até porque, quer dizer, no meio campo, se pensarmos bem, temos o Florentino e o Barreiro, que são médios defensivos. Ele iria competir com um destes, não me parece neste momento que isso possa acontecer, portanto, creio que a sua assinatura, creio que no caso da sua inscrição deve-se apenas ao contexto burocrático para não estar ali um jogador a ser desvalorizado e não estar inscrito na Liga. Portanto, está inscrito, à espera de colocação. Esta é a minha opinião, sem nenhuma informação especial, é apenas uma dedução que eu faço, tendo em conta a carreira que o jogador tem feito. Bom, relativamente aos treinadores, não é? Eu tenho verificado que há aqui alguma, como é que se diz, como é que eu ia dizer isto? Há aqui alguma emoção, não é? Um excesso de emoção para o lado negativo quando se fala do Sérgio Conceição por parte de algumas pessoas. Portanto, as pessoas têm que respeitar, saber respeitar opiniões diferentes, não é? A diversidade é importante do Benfica. O Benfica é um clube popular, é um clube de massas, é um clube que existe pessoas com diferentes opiniões. O Benfica é um clube democrático, não é um clube ditatorial, não é um clube de pensamento único, e há pessoas que pensam legitimamente que o Sérgio Conceição pode ser uma opção válida. Certo ou errado? O Benfica não tem um padrão, não existe um padrão, que o Benfica é só pessoas assim. Há pessoas diferentes dentro do Benfica. Nós não somos todos iguais. A diversidade é importante. A pluralidade, esta palavra não me correu bem, pluralidade é muito bonita. Portanto, o Sérgio Conceição, aliás, eu nunca falei mal do Sérgio Conceição. Aliás, eu só falo do Benfica. Cada um fala de, e não estou a criticar quem fala de outros clubes, isso é normal, mas eu só falo do Benfica. E quando o Benfica joga contra outros, quando o Benfica faz jogos e eu faço ou previsão do jogo, ou faço aqui uma análise do jogo, vejo só pela perspectiva do Benfica. Muito raramente toco no adversário. E mesmo quando o Sérgio Conceição teve aquela atitude que foi expulso contra o Benfica na Supertaça, eu nem sequer ataquei o Sérgio Conceição. Até disse, o homem, se calhar, tendo em conta a emoção do jogo, excedeu-se um bocado. Pronto, nunca fui um indivíduo criticar os adversários, porque nem sequer falo deles. Portanto, a mim não me digam que eu critiquei o Sérgio Conceição, porque isso realmente não aconteceu. Pá, pelo menos que eu me recorde, eu critiquei o Sérgio Conceição quando? Nos jogos contra o Porto, eu não me recordo de ter feito assim nenhuma crítica dura. Se calhar posso ter dito alguma coisa, mas sinceramente não me recordo, só se eu voltar a ver os vídeos, mas isso também não estou para isso, não é? Isso era realmente uma criancice, mas não tenho esse perfil, quer dizer, não é meu estar a querer falar dos outros clubes, portanto não faz muito sentido. Portanto, eu da minha parte não critiquei o Sérgio Conceição, simplesmente porque não poderia criticar eventualmente, mas como eu não costumo falar dos adversários, não me estou a ver a estar a fazer críticas ao Sérgio Conceição por aí além. E portanto, eu acho que o Sérgio Conceição é uma opção válida. Eu não digo que seja o treinador a ser contratado, mas é uma opção válida. Porquê? É um treinador que está no mercado, é um treinador que tem competência, e enquanto treinador, ele já passou por outros clubes para além do Porto, não é? E também já teve outros cargos. Como jogador, teve em outros clubes para além do Porto. No Porto teve apenas 3 épocas, enquanto profissional de futebol, enquanto futebolista. Enquanto treinador, teve muitos anos do Porto, é verdade. É uma pessoa que está identificada com o Porto. Mas é um profissional de futebol. O Ruben Amorim também estava identificado com o Benfica. O Jorge Jesus, que é um dos treinadores mais titulares da história do Benfica, também estava muito ligado ao Sporting, e era um treinador que também tinha uma personalidade que aparentemente não tinha nada a ver com o Benfica. Aparentemente não tinha, segundo alguns. Mas, no entanto, foi um treinador que tem um perfil que tem e que teve muito sucesso no Benfica, na sua primeira passagem. Foi tricampeão no Benfica, foi a 2 finais europeias da Liga Europa, ou da Taça UEFA na altura, ou era a Liga Europa? Acho que já era a Liga Europa. Mas enfim, vocês percebem o que eu estou a dizer. Ganhou muitas taças da Liga, portanto, quer-se dizer, um homem que teve um trajeto fantástico no Benfica e que os benfiquistas adoraram o Jorge Jesus e choraram baba e ranho, que eu não chorei, eu caguei no assunto, mas houve malta que chorou baba e ranho, homens adultos, a chorar em baba e ranho quando o Jorge Jesus saiu para o Sporting. Portanto, não venham com a conversa
que o Sérgio Conceição não tem perfil para o Benfica quando tivemos cá o Jorge Jesus. Podemos não gostar do Sérgio Conceição, podemos achar que ele tem uma ligação ao Porto e tal, e que não queremos ele cá. Mas já houve antecedentes. O Simão Sabrosa, um jogador que era um sportinguista ferrenho, veio para o Benfica, converteu-se à grandeza do Benfica e hoje em dia é um benfiquista dos sete costados. E, portanto, quer dizer, eu não estou a dizer que o Sérgio Conceição é o melhor treinador, muito longe disso, mas tendo em conta as alternativas que foram apresentadas, Bruno Lage, Leonardo Jardim, Sérgio Conceição, eu pessoalmente prefiro o Sérgio Conceição. Não quer dizer que não haja treinadores no mercado, nomeadamente a nível estrangeiro, treinadores estrangeiros que sejam melhores. Não sei se o Benfica pode alcançá-los. Não significa que não haja treinadores portugueses melhores, mas que têm contrato de trabalho. Dos que não têm contrato de trabalho, dos que estão disponíveis, dos três que foram apresentados pela comunicação social, para mim o mais competente e aquele que poderia pegar no Benfica e pôr aqueles meninos no lugar e não virem aquela conversa do só joga 8 e depois os adeptos ainda dão palmadinhas nas costas. Sim senhor, este menino só joga 8. Era o Sérgio Conceição. Ia facilmente conquistar as bancadas, no meu entender. Porque, quer dizer, aquelas coisinhas do Arthur Cabral fazer manguitos para os adeptos, ou de fazerem choradinhos, isso ia acabar com o Sérgio Conceição. Obviamente que o Sérgio Conceição tem que ter o apoio dos adeptos. Se não tiver apoio dos adeptos também é difícil. E, portanto, os adeptos têm que perceber que acima das suas querelas está o Benfica. Acima das suas querelas está o Benfica. Ok, qual é que é o outro treinador que esteja desempregado pode vir? Depois temos o Pablo Aimar, que é uma pessoa, um ex-jogador de futebol, adjunto da seleção argentina, em simultâneo, salvo erro, ainda treina também o sub-17 da Argentina. Pronto, a Argentina, de facto, tem feito boas carreiras a nível internacional, mas ele é adjunto, eu não sei qual a competência dele enquanto técnico principal. Eu gosto muito do Pablo Aimar, acho que o Pablo Aimar, com os jogadores que nós temos, se o Pablo Aimar for um treinador do tipo ofensivo, que aparentemente é, porque ele como jogador era ofensivo, se ele for como jogador, como é como treinador, perfeito, venha já o Pablo Aimar, só que eu não sei, que eu nunca ouvi como treinador principal. Porque nós temos muitos craques, temos muitos extremos, temos muitos jogadores de qualidade e precisamos de um treinador que jogue futebol ofensivo. Essencialmente isso, um treinador que meta extremos a jogar, que meta médios ofensivos, que meta criativos, que meta pontas de lança, que não jogue com dois trincos. Portanto, precisamos de um treinador ofensivo. O Pablo Aimar, se enquanto treinador for aquilo que foi enquanto jogador, que era ofensivo, então venha o Pablo Aimar. Mas eu não conheço o Pablo Aimar enquanto treinador, não posso estar a dizer para vir o Pablo Aimar, parece um tiro no escuro. E há treinadores internacionais também com grande valia, que estão no desemprego, mas eu não sei se o Benfica tem dinheiro para pagar o salário deles. Portanto, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai dar. Seja qual for o treinador, eu, como vos disse, a minha missão aqui é apoiar. Apoiei o Roger Smith enquanto toda a gente bateu nele, eu apoiei-o, e se calhar até estava errado, mas pronto, acho que não. E não estou arrependido, apoiei-o até ao fim da temporada passada, até ao fim não, até o momento em que ele perdeu o campeonato, apoiei sempre, incondicionalmente quase, até ao momento em que ele perdeu o campeonato o ano passado. Quando perdeu, eu disse assim, meus amigos, para mim, troquemos de treinador. Obviamente não vou estar aqui a chamar nomes ao homem, pronto, sempre uma crítica construtiva. Depois, obviamente, que a partir do momento em que o Roger Smith renovou, no caso não foi renovou, a partir do momento em que o Rui Costa confirmou que o Roger Smith ia continuar mais um ano, a minha missão aqui também foi dar um certo suporte até ser possível, não é? A partir do momento em que ele acaba por empatar contra o Moreirense, depois de já ter perdido no primeiro jogo fora contra o Famalicão, já não houve hipótese nenhuma, não é? E até porque o futebol que o Benfica estava a praticar, não é? Mas lá está, eu apoiei o Roger Smith até o momento em que ele perdeu o título o ano passado. E o próximo treinador que vier, eu aqui no meu espaço, que é um espaço pequeno, um canal pequeno, farei a mesma coisa. Darei apoio, tentarei fazer uma crítica sempre construtiva, sem estar a chamar nomes às pessoas, sem estar a pisar nas pessoas, não é? Aquela conversa de sempre a queixar-me. Se faz isto é porque faz isto, se faz aquilo é porque faz aquilo. Não, ok. Ele fez isto, porque é que fez isto? Olha, porque não tinha opções. Tentar ver as coisas com neutralidade e numa visão do adepto, porque eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum profissional, é sempre uma visão de um adepto, que é sempre uma visão limitada ao pouco conhecimento que nós temos enquanto adeptos. E, portanto, basicamente é isto que eu vos queria dizer. Com isto tudo, não estou a dizer que seja o Conceição o melhor treinador do mundo, nada disso. Estou a dizer é que é uma opção válida como qualquer outra.
Eu não acho que o Sérgio Conceição tenha uma identificação tão grande ao Porto como tem, por exemplo, o Jorge Costa, não é? Que fez lá a carreira toda dele como jogador, toda, praticamente toda, não é? Capitão do Porto. O Sérgio Conceição fez 3 épocas no Porto. Agora, como treinador, de facto, teve lá muitos anos, mas também teve outros clubes. Também teve no Braga. Aliás, vamos aqui ver o currículo do Sérgio Conceição. Epá, o Sérgio Conceição, enquanto jogador, que ligação é que ele teve ao Porto? Enquanto treinador, sim, está desde 2017 no Porto, de facto são muitos anos. Mas antes disso esteve no Nantes, esteve no Vitória Futebol Clube, esteve no Braga, Vitória Sport Clube, aliás. Esteve na Académica, esteve no Olhanense, esteve no Stade de Liège enquanto adjunto, foi diretor desportivo do PAOK. Portanto, tem filhos que foram na formação do Sporting, do Benfica, quer dizer, não é um homem fechado. É um homem que gosta de ganhar, que tem uma personalidade forte e que, pronto, não vejo mal nenhum. Não seria a minha primeira escolha. A minha primeira escolha seria um treinador que neste momento tem contrato de trabalho, mas dentro daqueles que estão disponíveis, eu não vou falar porque provavelmente ele não veio para o Benfica, não vou estar a dar aqui moral ao treinador que não veio para o Benfica. Mas dentro dos 3 nomes que foram apresentados, mais uma vez repito, dos 3 nomes que foram apresentados, Bruno Lage, uh, Sérgio Conceição e Leonardo Jardim, eu dos 3 prefiro o Sérgio Conceição. Não significa que não haja um outro nome que eu não esteja a ver neste momento. Mas dos que estão disponíveis neste momento, portugueses, destes 3, escolheria o Sérgio Conceição. Se estivermos a falar de internacionais, se o Benfica alcançar determinados salários, então aí já estamos noutro patamar. Portanto, a questão é essa. A questão é se o Benfica pode chegar a esses salários. Bom, pessoal, forte abraço, fica bem, até uma próxima e viva o Benfica.